De volta à Identidade Geral, obrigado porque você está aqui com a gente acompanhando as nossas boas conversas. Ele carrega o sobrenome de grandes escritores brasileiros, neto do romancista e jornalista alagoano Graciliano Ramos e filho do escritor Ricardo Ramos. O dom da escrita deveria ser algo quase que natural para ele. No entanto, foi preciso muito esforço e empenho para que ele pudesse mostrar o seu talento e se estabelecer como um grande escritor, contista e roteirista dessa nova geração. Eu tenho o prazer de conversar agora com um apaixonado pelas letras, o Ricardo Ramos Filho. Tudo bem, Ricardo? Como vai? Tudo Muito bem? prazer ter você estar aqui. aqui também, muito legal estar aqui no programa. Ricardo, conta pra mim, neto do Graciliano Ramos, filho do Ricardo Ramos, a comparação acaba sendo algo muito comum, eu imagino, dentro do seu trabalho. Mas como que foi para você lidar com essa comparação e eu acho que também começar uma carreira como escritor, com o histórico que você tem, além da comparação já vem uma responsabilidade da continuação de um legado que é muito grande, né? É verdade, tanto que para mim não foi assim tão simples, né? Quando era menino, jovem, eu não queria ser escritor. Não. Eu tinha muito medo de ser escritor. Eu via um pouco as dificuldades que meu pai tinha enfrentado sendo filho do Graciliano Ramos. E eu pensava, ser neto de Graciliano e ser filho do Ricardo Ramos vai ser ainda mais difícil, né? Então, na época, quando eu era criança, eu pensei assim, o que tem de mais difícil de literatura, né? O que eu posso estudar que seja de mais diferente de literatura? O antônimo de literatura. O antônimo de literatura. Aí eu pensei e falei, matemática. Não tem nada mais diferente de literatura. E aí eu fui estudar matemática. Eu me formei em matemática na PUC, com o firme compromisso de que jamais eu seria escritor. Eu não iria escrever, eu iria me dedicar aos números, eu seria... Até porque eu considerava que ser escritor na família seria falta de imaginação. E como você ser escritor sem imaginação? Uhum. E me formei em matemática, comecei a trabalhar na área me formei em matemática e comecei a trabalhar na área de informática, em um banco. Mas um dia eu percebi que as coisas não estavam bem comigo e descobri que eu precisava escrever, né? E aí começou. E eu já tinha um livro, meu pai nessa época ainda era vivo, meu pai leu esse livro, passou por uma amiga escritora, ele ficou como pai, ele não foi muito capaz de identificar se achava o livro bom ou não, ele tinha medo da própria opinião. Claro, porque também tem um orgulho aí do filho ter produzido alguma coisa, né? Alguma coisa. Seria né? complicado para ele, inclusive, achar problemas. Julgar, né? Claro. Ele estava muito envolvido para poder julgar com isenção. E o Computador Sentimental foi meu primeiro livro, que surgiu em 1992. De lá para cá, eu já estou com cerca de 20 livros. É que, embora tenha acontecido toda essa fuga, fugiu das letras direto para os números, mas depois você achou o seu caminho, Ricardo, e aí, logo no primeiro livro que você publica, você já recebe um prêmio, né? Foi. O primeiro livro, Computador Sentimental, ganhou o prêmio Adolfo Einstein, da UBE, do Rio, como o melhor livro juvenil do ano de 1992. Então, isso me ajudou um pouco também com relação a essa insegurança, né? Com certeza, porque... Falei, puxa vida. E o que me ajudou muito depois foi o fato de eu não ter encontrado grande dificuldade para continuar publicando. Eu escrevia os meus livros e fui publicando, havia sempre alguma editora interessada em publicar. Então, eu falava, puxa vida, com essa carga hereditária que eu tenho, né? Se eu não estivesse fazendo um bom trabalho,
rapidamente iriam dizer, ele pensa que só porque é neto do Graciliano e porque é filho do Ricardo ele vai conseguir editar essas porcarias que ele escreve. Não vai. Então você eu conseguiu se falei, aí estabelecer. eu consegui me estabelecer. Falando sobre essa carga hereditária, deixa eu perguntar algumas coisas sobre o teu avô, Graciliano Ramos. Pois não. Você não chegou a conviver com ele? Não conheci. Mas ouviu Ele muitas morreu, histórias sim, sobre ele. muito, muito, né? Indiretamente, ele sempre esteve muito presente na minha vida. Ele morreu em 53, eu nasci em 54, né? Quase um ano depois da morte dele, né? Então, o que eu conheci de Graciliano, fora o que eu estudei depois, o Graciliano mais tarde viria a ser objeto de estudo, tanto no mestrado, eu estou fazendo doutorado na USP e continuo estudando o Graciliano. Você ouviu a história, você disse que ele é sempre muito presente na tua vida, você era muito próximo da sua avó, que te contava muitas histórias do Graciliano, né? Do Graciliano, do seu avô. Do meu avô. Agora, como é que foi ouvir essas histórias familiares de como era o homem, o pai, o avô, o marido Graciliano, e depois realmente conhecê-lo assim como todos nós brasileiros acabamos conhecendo, pelas obras, pelo texto do Graciliano? Você conseguia identificar coisas muito parecidas ou você descobriu dois homens muito diferentes? Eu acho que é mais essa segunda alternativa. Existem para mim dois Gracilianos. O Graciliano familiar, o Graciliano da crônica familiar, o Graciliano meu avô, das histórias que minha avó contava, que meu pai contava também, que a família registrou, e o Graciliano que eu não li Graciliano cedo, eu fui ler o Graciliano, embora eu tenha sido criado para ler muito cedo, quer dizer, meu pai me orientou e mediou minhas leituras ainda criança. Meu pai dizia com muita propriedade que eu deveria ler Graciliano mais tarde, quando eu tivesse mais condição de entender o texto do Graciliano. Que se eu fosse tentar ler muito jovem, muito pequeno, eu não iria gostar e depois seria difícil ler o Graciliano mais tarde. Eu poderia criar algum tipo de bloqueio. De barreira. Então eu fui ler o Graciliano já com 18 anos, 19 anos. Mais maduro. E para mim foi um choque. Na hora que eu entrei em contato com o Graciliano, o primeiro livro que eu li do Graciliano foi Vidas Secas, né? Na hora que eu li o Vidas Secas, com 18 anos, me surpreendeu muito que uma pessoa pudesse escrever de uma maneira tão característica, né? Eu percebi que, a partir dali, eu podia pegar qualquer texto escrito pelo Graciliano e não haveria necessidade de uma assinatura. Eu seria capaz de identificar aquele texto como tendo sido escrito pelo Graciliano, sem precisar estar assinado, porque o texto dele era muito característico, tinha uma marca muito própria. E isso acontece só com os escritores. Os grandes muito autores. Grandes, né? Os escritores enormes. Então aí eu acho que falei, não, esse é o escritor Graciliano, que eu devo a ele respeito, como eu respeito qualquer outro escritor da mesma marca, né? E outra coisa é o Graciliano, meu avô, aquele que eu vi em casa, e tudo, que são pessoas diferentes. O seu pai também, como a gente citou aqui, tem uma grande história na área da literatura. Inclusive, ele foi presidente da União Brasileira dos Escritores, ganhou 3 prêmios Hoje Jabuti. Eu sou vice-presidente. Hoje você é vice-presidente. Então, tanto o Graciliano Ramos como o seu pai, o Ricardo Ramos, eles sempre escreveram para adultos. Isso. E você resolveu trilhar um caminho diferente da literatura, que foi a literatura para criança. Isso, para crianças e jovens. Por quê? Né? Essa é a pergunta. Por quê? Você quis encontrar um caminho diferente deles? Então, eu tenho 2 respostas para essa pergunta. Uma talvez um pouco mais bonita, outra talvez não tão bonita e mais real. Né? Uma das respostas eu comecei a ler muito jovem. O primeiro livro que eu li foi aos 7 anos de idade, foi Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. E eu fui um apaixonado pela literatura, pela leitura. Nesse período, que foi aí dos meus 10, 12 anos até os 16, foi um período assim que eu li muito, né? Quase que compulsivamente, com um prazer enorme. Eu adorava ler, eu trocava qualquer coisa pela leitura, lia muito.
Frequentemente eu varei noites lendo. Minha mãe dava boa noite, saía do quarto, apagava o abajur. Quando eu via que estava tudo quieto na casa, eu acendia o abajur, continuava lendo e várias vezes amanheci o dia lendo. Então, às vezes eu gosto de pensar assim, não, escrever para jovens e crianças é devolver um pouco desse prazer que eu senti quando era jovem e criança, claro, pelos autores que escreveram para jovens e crianças, que eram os autores que eu lia na época, né? Isso é uma resposta que talvez seja válida. E a outra talvez esse medo de ser comparado, né, com o romancista Graciliano Ramos, com o escritor Graciliano e com o contista Ricardo Ramos, porque o Ricardo Ramos foi mais para a área do conto, ter me feito, não, deixa eu buscar um espaço meu que os dois não trilharam tanto para eu ter um pouco mais de tranquilidade. E aí fui para a área infantil e juvenil, né? O Graciliano é mais romance e memória, Ricardo Ramos é mais conto, e eu sou mais literatura infantil e juvenil. Interessante que eu fiquei sabendo que por muito pouco você não levou o nome do seu avô, né? Teria sido um desastre, né? Seria Graciliano Ramos Neto. Mas aí você nasceu no mesmo dia que o seu pai. No mesmo dia que o meu pai, e aí ficou Ricardo Ramos. Minha mãe quis que eu tivesse o nome de Ricardo Ramos. Você acha que seria uma tragédia muito grande? O pessoal ia falar assim, será que o Graciliano está escrevendo agora para crianças e adolescentes? É isso que está acontecendo? Eu não sei, a impressão que eu tenho é que o peso seria maior, né? Quer dizer, não que eu consiga muito passar sem que as pessoas saibam que eu sou neto do Graciliano, mas aí não haveria a menor dúvida, né? Não precisaria nem perguntar, né? Já estaria no nome, né? Seria muito complicado. Mas essa coincidência do nome no nascimento foi muito importante, porque há uma outra coincidência na família também, que isso me preocupa um pouco às vezes, né? O Graciliano morreu no dia 20 de março de 1953. Meu pai morreu no dia 20 de março de 1992, o que faz com que dia 20 de março eu não saia de casa. Fique um pouco assustado com os dias 20. Eu imagino que não é um dia muito confortável para você. Recentemente marcaram uma viagem de avião num dia 20 de março, eu falei, nesse dia eu não vou viajar de avião. Ô, Ricardo, três autores na mesma família, isso é uma herança realmente genética? O teu esforço, ou é realmente fruto do teu esforço, a literatura que você faz hoje? É aquela velha discussão do talento, a gente nasce com ele ou a gente desenvolve? Como isso é para você? Eu não acredito que a gente nasça com ele. Para mim é muito mais interessante pensar, né, que vivendo na casa onde eu vivi, vendo meu pai escrever o dia inteiro, uma casa em que eu era rodeado por livros, na casa dos meus pais, para onde você olhava tinha estante, tinha livro. Desde os 7 anos de idade, eu comecei a perceber que o assunto na minha casa era literatura. Os amigos do meu pai que iam em casa eram escritores. A gente falava, eu lia um livro, meu pai vinha conversar sobre o livro que eu tinha lido. Comigo, com meu irmão. Então, eu vivi literatura desde muito pequeno. Então, eu às vezes falo, será que se eu nascesse numa casa onde ninguém lesse, onde os livros, eu iria ser escritor também? Difícil, Provavelmente não. Então, eu não acho que isso venha com os genes, não. Eu acho que é uma coisa mais da maneira como você é criado. E depois desenvolve esse talento. Lógico, né? A gente conversou um pouco sobre o teu primeiro livro, O Computador Sentimental. Outro que eu queria conversar com você é Se Eu Não Me Chamasse Raimundo, porque ele tem uma relação, inclusive, com o Terra dos Meninos Pelados do teu avô. Tem sim. Esse livro tem uma história bastante interessante. Na época que há uns 2, 3 anos, eu recebi um pedido do Instituto de Câncer de Caruaru, pedindo para dar o nome de uma ala do hospital de A Terra dos Meninos Pelados. Por quê? Tinham lido para um grupo de meninos com câncer, porque a Terra dos Meninos Pelados, as pessoas, o pelados aí não é sem roupa, é pelado de ter a cabeça pelada,
né? E eles tinham lido A Terra dos Meninos Pelados, do Graciliano, e tinham se identificado muito, porque naquele livro os meninos não tinham cabelo tanto quanto eles que estavam fazendo tratamento quimioterápico e tinham perdido o cabelo também. Então se identificaram muito com esse livro e me pediram para autorizar que fosse dado o nome a um dos pavilhões lá de A Terra dos Meninos, onde ficava esse menino, de A Terra dos Meninos Pelados. É lógico que eu autorizei, né? E aí eu falei, puxa vida, e se eu escrevesse um livro em que acontece isso? Então, se eu não me chamasse Raimundo, Raimundo é o herói da Terra dos Meninos Pelados. É a história de um menino que tem câncer e que no hospital leem para ele A Terra dos Meninos Pelados, do Graciliano. Então eu dialogo, esse menino... E é uma vontade que eu tive também, cada vez mais a literatura infantil. Antigamente, a gente, quando pensava em literatura infantil, a gente pensava assim, existem alguns assuntos que a gente não pode tratar com a criança. Hoje em dia, a gente fala, a gente tem que tratar de qualquer assunto com a criança, porque a criança, a gente não pode subestimar a criança. Então, o câncer existe, então vamos falar com a criança sobre câncer. E nesse livro, o câncer é tematizado, é abordado, o Raimundo tem câncer, ele gosta de uma menina que tem câncer. Essa menina morre, ele não, ele se cura, mas ele tem que lidar com a dor da perda. Muito interessante, né? Isso que você falou. Então, é um pouco isso. As crianças conversam sobre tudo, elas pensam sobre tudo, então elas podem ler, Podem. né? Antigamente a gente escondia delas isso. Né? Isso que você trouxe aqui tem até uma relação com a tua dissertação de mestrado, né? Sim, na dissertação eu trabalhei A Terra dos Meninos Pelados. Isso. É como um livro de Graciliano menos estudado, por ser literatura, na minha opinião, por ser literatura infantil, né? A literatura infantil ainda carrega um certo preconceito. Não se estuda tanto literatura infantil e juvenil, por exemplo, como se estuda as literaturas para adulto. Eu tenho eu desconfio que seja, entre outras coisas, por se chamar literatura infantil. Esse é o adjetivo, infantil. A pessoa, quando ouve, ela não pensa que é infantil no sentido do destino. É uma literatura para crianças, a infantil, ou é a literatura para jovens, a juvenil. Ele pensa esse infantil como uma literatura menor, uma literatura pequena, uma literatura que ainda não cresceu. E desconsidera essa literatura como uma manifestação que tenha valor, que seja importante. Você acha que é mais fácil escrever para crianças do que para escrever para adultos? Não acho. Porque o que parece é que as pessoas consideram que seja uma arte menor. Isso. Né? E eu justifico achando que é por se chamar literatura infantil. Tanto que eu, às vezes, prefiro, e sempre que eu me lembro, ao invés de falar literatura infantil, eu falo literatura para crianças ou literatura para jovens, que é para não caracterizar a literatura como sendo uma literatura infantil, uma literatura menor. Porque eu acho que não é mais fácil escrever para criança, né? É um jeito diferente de escrever. Menos texto. Menos, você escreve menos, a juvenil tem um pouco mais de texto, né? Mas embora seja menos texto, às vezes dá até mais trabalho, porque você tem que escrever de uma maneira que você consiga acessar a criança. Né? E eu acho que o que as pessoas talvez não consigam entender muito bem é que quando a gente fala para as pessoas que são da nossa faixa etária, então quando eu escrevo para um adulto, eu vou conseguir falar com o meu vocabulário. Sim. Agora, para conseguir realmente entrar ali na cabeça da criança, eu tenho que me colocar no lugar dela. E isso não é muito fácil para a gente. Não é, né? E as pessoas às vezes pensam que, bom, a gente vê muito isso, né? Aí a pessoa enche o texto de diminutivo, né? Eu, para falar com criança, tenho que falar tudo inho. Fazer uma vozinha de bebê. Vozinha, que não é a criança. Aí você acaba menosprezando a criança, tratando a criança como um ser inferior, né? O que não é verdade, né? Quer dizer, tem que nivelar por cima. Claro. E entender que as crianças são inteligentes, né? E que são diferentes, e que a gente precisa ter um texto diferente. A nossa conversa está tão boa, eu queria ter mais tempo para conversar com você. Por favor, quando você estiver lançando um livro, volta aqui para a gente conversar mais. Com o maior prazer. E ele também é roteirista, qualquer dia a gente fala um pouco mais sobre isso. Roteiro de cinema. Faz coach para escritores coaching também. literário, eu acho que é o trabalho que eu tenho feito, que atualmente está dando mais frutos, né? Eu acho que tem sempre aquela coisa de que todo mundo
aquela máxima, né? A pessoa, para se realizar, precisa ter um filho, escrever um livro E plantar uma árvore. Então, muita gente quer escrever um livro e às vezes não sabe como. O coach literário ajuda essa pessoa a escrever o livro. Ricardo, muito obrigado mesmo e parabéns pelo seu trabalho. Eu é que agradeço, foi um prazer estar aqui. Prazer muito foi obrigado. todo meu. E a gente fica por aqui. Espero que você tenha uma ótima semana e a gente se encontra no próximo domingo às 10 da noite. Um abraço para você e até lá. Tchau, tchau.